Gente, bom dia. É um privilégio poder estar aqui. E eu tenho algo para ministrar. E antes de eu começar a ministrar, eu quero pedir que você preste muita atenção naquilo que nós iremos falar aqui. Não que das outras vezes você não deveria prestar atenção, mas aquilo que nós iremos ministrar hoje não nasceu de uma devocional, não nasceu simplesmente de um período de oração, mas isso nasceu de anos caminhando com Deus. Tudo isso que eu vou tentar de alguma forma expor hoje é fruto dos últimos 7 anos que eu aprendi dia após dia. Alguns meses atrás eu procurei o bispo e falei: bispo, Deus tem me direcionado a ministrar algumas coisas específicas. Ele falou: amém, varão, é o tempo, vai. E eu guardei essa mensagem por um tempo, mas eu creio que seja o momento da gente começar a transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Então a minha oração é para que você seja sensível, humilde o suficiente, porque talvez isso te confronte, talvez isso tire você da zona que você esteja, mas a minha oração é para que você seja humilde o suficiente para que você possa crescer e romper, amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem, bispo, só que tem uma coisa. Bom, essa mensagem ela mexeu tanto comigo, porque na verdade, quando eu entendi aquilo que estava acontecendo, eu decidi até escrever um livro sobre essa mensagem. Foi quando eu comecei a escrever, e é baseado nisso aqui que eu vou tentar transmitir hoje um pouquinho daquilo que eu estou escrevendo. Mas aí eu fui pensar num nome. Aí eu falei: nossa, já sei, eu vou dar o nome para o meu livro, O Manto do Discipulado. Você acredita? Aí eu fiz uma pesquisa e eu descobri que alguém já escreveu um livro com esse nome. Você acredita, pastor? Aí eu tive que mudar o nome. Então agora a gente vai ter que pensar em um outro nome e vai ser uma bênção. Ou a gente coloca O Manto do Discipulado, parte 2. Releitura. Alguma coisa a gente vai trabalhar nisso, depois a gente senta e a gente trabalha. Mas eu quero dar um tema para essa mensagem. Discipulado. Uma chave para a vida. Meu irmão, se você entender aquilo que nós iremos ministrar aqui, eu tenho certeza que a sua vida irá mudar completamente. Porque o fato de eu estar ministrando aqui hoje para você é fruto daquilo que eu vou tentar transmitir para você hoje. O fato de eu estar aqui é fruto de tudo aquilo que nós iremos trabalhar nessa manhã. Discipulado, uma chave para a vida. Amém? Vamos lá? Então abra sua Bíblia aí em 2 Reis 4. E antes da gente ler, eu preciso falar algo para você, porque a gente, crente, a gente é orgulhoso demais. Orgulhoso em que sentido? No sentido que a gente classifica o mundo em 2 grupos de pessoas, pastor. Os cristãos e os desviados, ou os do mundo. Então a gente acha que existe só 2 grupos de pessoas: os que estão dentro da casa, que está numa bênção, vivo, glória a Deus, está em Cristo, e aqueles que estão lá fora, que estão mortos. Mas hoje eu quero falar para você que existe uma terceira categoria de pessoas, que é os que estão mortos dentro da casa. Porque a gente acha que o fato de estar na igreja, todos os nossos problemas estão resolvidos. Por isso eu quero falar para você sobre algumas chaves, algumas coisas que irão fazer com que você saia desse ambiente de morte e passe a vida. Só que antes eu quero trabalhar algumas coisas para que você comece a se identificar, para que você comece a se localizar. Porque talvez você fale: não, mas eu não me classifico nesse grupo de pessoas. Eu estou na igreja, eu faço parte de um ministério, eu sou líder de ministério, então eu não me classifico nesse grupo de pessoas. Até o final dessa mensagem a gente vai descobrir se não mesmo. Talvez agora está tudo bem. Então a gente vai começar a trabalhar para ver se você de fato está vivo. Amém? Então a gente vai começar a ler do verso 18, do capítulo 4 de 2 Reis. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores.
e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Até aí por enquanto. Só para que a gente entenda o contexto dessa mensagem, desse versículo, a Bíblia vai descrever a história de uma mulher, uma sunamita. E essa mulher, um dia, ela viu o profeta Eliseu passando pela cidade. E ela convidou o profeta para que ele entrasse e comesse na sua casa. E aquilo se tornou rotina. Então, toda vez que aquele profeta passava pela cidade, ela o convidava para entrar, para comer, para descansar. Até que ela teve uma ideia, e ela procurou o marido e disse: ó, eu percebo que esse homem, ele passa muito por aqui e ele não tem onde descansar. Vamos construir um cômodo. A Bíblia descreve que ela era rica. Então ela constrói um cômodo no segundo andar da sua casa, para que toda vez que o profeta passasse por lá, ele tivesse onde descansar, repousar, para que ele pudesse seguir viagem. E ela faz. E é interessante que no decorrer dos dias, o profeta, ele fica tão feliz com a atitude daquela mulher, que ele fala: eu preciso fazer algo por ela. Eu preciso de alguma forma retribuir tudo aquilo que ela tem feito por nós. Então ele procura ela e diz: o que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que eu posso clamar ao rei, ao líder do exército? Alguma coisa que eu possa fazer por você? Ela fala assim: estou bem, fica tranquilo, não precisa fazer nada. Então o profeta procura o seu servo e diz: o que será que nós podemos fazer por ela? Porque eu procurei, ela disse que está tudo bem. Mas o servo já tinha identificado, ele disse: ela ainda não tem filho. E o seu marido já é avançado em idade, o que é um problema, que significa que o marido iria morrer primeiro. E naquele tempo, uma mulher viúva e sem filho era um problema tremendo. Então, ter um filho era muito mais do que simplesmente ter um filho, era uma questão de sobrevivência. Porque era o filho que iria trazer o sustento, o mantimento para casa, para que ela não ficasse dependendo de esmola, de oferta. Então ele pede para que chamassem a mulher de novo. E diz: dentro de 1 ano você estará segurando o teu filho. Ela falou assim: você está mentindo para mim? Não faz isso, não mente para mim. E passa 1 ano, a profecia se cumpre e ela está segurando o filho. E a Bíblia diz que aquela criança, ela começa a crescer e é uma bênção. Mas uma certa manhã, aquela criança, ela vai com o pai trabalhar. E quando ela está com o pai, ela passa mal, sente uma grande dor de cabeça. O pai pede para que um servo leve ele para a mãe. E aqui vai entrar o texto que nós lemos. Quando aquela criança chega com a mãe, ela fica no colo da mãe até o meio-dia e morre. Então a mãe pega aquela criança, conduz aquela criança até o quarto do profeta, coloca ele sobre a cama, fecha a porta e vai atrás do profeta. Mas antes de a gente continuar a história, eu quero pontuar algumas coisas aqui para você. Meu irmão, a minha oração é para que essa mensagem encontre você. Porque só Deus sabe como eu estou por dentro. Porque se você entender, isso muda a sua vida. Isso mudou a minha vida. E eu não estou falando de mudou em algumas coisas. Não, mudou completamente todas as áreas da minha vida. Porque antes de eu falar para vocês sobre as chaves que irá fazer você ir para a vida, irá transformar você, eu quero colocar alguns pontos para que você se encontre. Porque talvez eu comece a falar sobre algumas chaves, alguma coisa que você precisa aplicar na sua vida e você fala: isso não é para mim. Por isso eu quero fazer você se achar antes, para que no decorrer da mensagem você fale assim: não, isso é para mim. O que eu preciso para sair desse ambiente? Por isso, eu quero dar para você 3 características de um filho morto. Esse não é o tema da mensagem, mas eu preciso preparar esse plano de fundo para que você entenda aquilo que nós iremos falar. Porque olha que interessante, nós falamos muito que morto, bispo, é aquele que está lá fora, que o desviado é aquele que está lá fora. Mas sabe o que esse texto me mostra? Que existia um menino, Cris, que ele estava
dentro de um quarto. E esse quarto ficava dentro de uma casa. Sabe o que isso me aponta? Porque quando nós vamos entender, a tipologia, nós vamos entender que a casa vai falar a respeito da igreja, do templo. Ou seja, aquele menino, ele estava dentro de uma igreja, e talvez você ainda esteja dentro da igreja, falando, não, eu desviei, eu não estou longe, eu estou aqui, eu nunca saí. Mas o fato de você estar aqui dentro não significa que você esteja vivo. Aquele menino, ele estava dentro da casa, mas estava morto. Só que ele não estava só dentro da casa, ele estava dentro de um quarto. E sabe o que o quarto me faz entender? Eu lembro de Jesus dizendo, quando você quer orar, entra no seu quarto, feche sua porta, porque no secreto, o Pai te ouve, o Pai vai estar lá, porque o quarto vai falar sobre intimidade. E aquele menino, ele estava exatamente nesse ambiente, ele estava dentro de uma casa, mas ele estava mais profundo do que isso, porque essa mensagem não é para aquele que acabou de chegar. Olha lá, hein? Achei que ia tomar o microfone de mim agora. O bicho fez assim, eu falei, já era, perdi. Ele estava dentro de uma casa, habitando em um quarto, ambiente de relacionamento. Talvez você fala, cara, essa mensagem não é para mim, eu faço parte de ministério. Essa mensagem não é para mim, eu faço parte do grupo de oração da igreja, como eu vou estar morto? Não, mas aquele menino, ele também estava dentro de um quarto, ambiente de intimidade, ambiente de relacionamento. Mas o fato de você estar em ministério não significa que a vida do corpo corre em você. O fato de você estar na igreja não significa que você carrega a vida do corpo. Mas eu toco no louvor. Se eu pegar um ímpio, ele também toca, ele sabe tocar. Ou existe um sol de Deus e um sol do mundo? Sol é sol, nota é nota. Se eu pegar um cara que tem facilidade para fazer uma boa palestra e dar um estudo para ele, ele prega, bispo. E melhor do que a gente ainda. Agora a gente descobriu o negócio. Prega. As meninas estavam dançando aqui. Meu irmão, se a gente for lá fora, tem dançarinas que sabem dançar. E elas vão conseguir apresentar uma dança e elas talvez te façam até chorar. Quantas vezes você assistiu uma peça de teatro, ou você assistiu uma apresentação de dança e você ficou chorando, você falou, uau! Mas quando está lá fora, você não fala que isso é a presença de Deus, porque aqui dentro é. Às vezes não é, às vezes só ficou emocionado. Porque foi a música, tem toda uma nota, tem todo... Mas o fato de você exercer isso não significa que você carrega a vida de Deus. Não significa que a vida do corpo corre dentro de você. Mas deixa eu só adiantar um versículo para que você entenda o quão grave isso é. Verso 33, depois a gente vai voltar aqui, mas só para você entender. Aqui já está falando sobre o profeta, tá? Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Depois nós iremos adiantar, eu só preciso adiantar isso aqui para você. A Bíblia vai dizer que depois que a mulher vai atrás do profeta e chama o profeta entra no quarto e ora. Sabe o que acontece quando o profeta ora, Carlos? Nada, ele continua morto. Continua na cama e nada acontece. Então olha o ambiente, o cenário que aquele menino, que aquele filho se encontrava. Dentro de uma casa, de um ambiente de relacionamento e intimidade. Com um profeta ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus que orava por ele. E permanecia morto. Porque a gente acha que se a gente vir no final do culto, fala, bispo, impõe a mão que minha vida está... Isso não vai resolver, cara. Sei que você esteja enfermo, vem cá, a gente vai orar, mas isso não vai mudar a sua vida, precisa partir de você. E sabe qual é o problema? Nós estamos cheios de filhos mortos dentro da casa do Pai. Só que está maquiado por quê? Porque tem ministério, porque tem título.
mas título não carrega a vida. Ministério, só o fato de estar no ministério não significa que tem vida de Deus. Algo a mais precisa acontecer. Aí você vai me perguntar, mas eu não sou esse cara. Eu estou no ministério, mas eu tenho vida. Agora a gente vai entrar e eu quero ver se você de fato tem. Irmão, seja humilde o suficiente para ser confrontado. Assim como nós fomos confrontados e somos confrontados. Eu quero te dar a primeira característica de um filho morto. Depois nós vamos falar do filho vivo. Mas eu aprendi que para que a boa notícia realmente seja boa, antes eu preciso te falar da má notícia. Porque se a gente não entender a má notícia primeiro, a gente não vai entender o quanto a boa notícia é boa. Então vamos começar pela má notícia. Primeira característica de um filho morto. Verso 21. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Sabe qual que é a primeira característica de um filho morto? Quando aquele filho foi colocado no colo da mãe, a Bíblia diz que ela pegou ele no colo e carregou ele até o quarto do profeta. Primeira característica de um filho morto, ele precisa ser carregado por alguém. Ele até estava no quarto, ele até chegou no ministério, ele até chegou no discipulado, mas ele chegou carregado. Ele até foi para o culto, mas ele foi porque alguém passou na casa dele. E se não passa, ele não vem. E a culpa é do que não passou ainda. Diz que ama as ovelhas, mas nem veio me buscar. Olha que tribulado. Porque o filho morto, cara, ele está no monte, ele está no quarto, ele está no discipulado, ele está na intimidade, ele está no ministério. Mas nada parte dele. Ele só corresponde, vamos fazer, vamos, tá bom. Mas se ninguém fala nada no grupo do WhatsApp, você nem sabe que o camarada existe. E vai ainda porque todo mundo está indo. Não vai porque ama a Deus, porque ama exercer aquilo que Deus colocou na mão dele. Não. Ele precisa ser carregado por alguém. Vamos fazer parte do ministério? Vamos. Mas com quem que eu falo? Não, vem cá, eu tenho que dar a mãozinha assim, vem cá, fala com o líder esse aqui é o pastor. Para, gente. Nós precisamos sair desse nível. Nós precisamos alcançar um nível de maturidade, de entendimento que, se nós estamos aqui é porque existe uma missão. Eu não consigo acreditar, meu irmão, me perdoe, eu não consigo acreditar que existe crente que nasceu para sentar e ficar no banco, não é possível. Porque se você, você devia se sentir ofendido. Se Deus fala assim, eu te criei só para ficar no banco, fala, meu Deus. Não, então me leva, mano, porque deve ter banco no céu. Porque o que nos traz, o que nos impulsiona, o que nos faz viver, é o ministério, é aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então se você acha que você nasceu só para estar aqui, meu irmão, você precisa rever os seus princípios. Mas volta aqui, característica de um filho morto, é sempre carregado por alguém. Sempre, não consegue fazer nada sozinho. Mas ele não vai. Eu me lembro de uma vez, eu não lembro qual era o assunto que eu estava com o bispo, mas ele disse, eu aprendi algo, estou indo. Lembra disso, bispo? O estou indo mudou minha vida, cara. Porque eu entendi que eu não preciso esperar nada de ninguém. Eu estou indo, quer me acompanhar? Vamos. Mas se não quiser, eu vou do mesmo jeito. Porque nós fomos chamados para fazer algo. O Espírito de Deus está sobre mim. A unção é para. Ela não cumpre propósito em si mesmo. Você não é ungido para ser ungido. Porque senão nem ia deixar você com uma estátua aqui assim, ungido aqui assim, no púlpito. Assim. Faz tempo que o senhor não faz isso aqui, hein? Não faz?
Não, até me perdi. Meu irmão, nós somos chamados para algo. Se você está aqui é porque você foi chamado. Mas você não foi chamado para ficar parado. E também não foi chamado para ser carregado, irmão. Cara, se você esperar que eu te carregue, você está perdido. Porque eu não carrego mais. Quer ir para o quarto? Vai sozinho. Eu posso até acompanhar você. Eu posso até te ensinar o caminho. Mas carregar crente? Entenda algo, eu não estou falando para aquele que está perdido, não. Eu estou falando para o crente. Porque o perdido ainda a gente carrega, a ovelha a gente ainda põe nas costas. Não, mas eu estou falando para você. Você está aqui no domingo de manhã porque você é crente, irmão. Que não é possível que você venha num culto domingo de manhã e não é crente. É para você. Primeira característica, precisa ser carregado. Mas para que a gente avance, eu quero te dar já a segunda característica de um filho morto. E está no mesmo versículo que a gente leu. A Bíblia diz que quando ela sobe, ela coloca a criança sobre a cama, o filho sobre a cama. Segunda característica de um filho morto. Ele faz do lugar de descanso a sua habitação. Mas eu não estou falando do descanso do Senhor, não. Eu estou falando de preguiça. Porque cama é uma bênção, mas no momento certo. O problema daquele filho não é que ele estava na cama. O problema é que ele não ia sair de lá. Porque o descanso faz parte da vida do homem. O problema é que tem uma galera que ele só quer saber do descanso. Eu vou dar um tempo do ministério, porque estou cansado. Que história é essa que eu estou cansado do ministério, irmão? Já ouviu isso, né, bispo? Não, o bispo nunca ouviu isso. Já ouviu, pastor? Estou cansado do ministério, vou dar uma descansada. Meu irmão, vai falar isso para os apóstolos que morreram. Uma coisa é você tirar umas férias, você ir viajar com a sua família. Outra coisa é você sair do ministério para ficar sem fazer nada. Uma coisa é a direção de Deus, não é mais o seu lugar. É outro tempo, é outro lugar. Irmão, você vai sair com a bênção de Deus, vai ser uma bênção. Mas o problema é eu estou cansado e quero ficar em casa assistindo Netflix. Eu não sei se você percebeu, eu não sei se você está atento aos sinais do que está acontecendo no mundo, irmão. Eu não sei se você já leu a Bíblia e tem acompanhado o jornal e você vai ver que alguma coisa está acontecendo. Só que isso não tem que me assustar, isso tem que me apressar, só isso. Apressar para quê? Eu preciso ganhar mais pessoas. Ué? Se eu morrer hoje, eu morrer daqui 30 anos, não vai fazer diferença, eu vou para o mesmo lugar. A pergunta é, quem está lá fora? Mas eu estou cansado. Meu irmão, se tem uma desculpa que não vai colar na porta do céu, eu estava cansado. Não vai te fazer entrar. Não viveu. A Karen me lembrou, ela ministrando, que ela me lembrou de algo que eu ministrei há alguns anos atrás, que eu nem me lembrava mais. A Bíblia diz que quando nós nos apresentarmos na porta do céu, Jesus vai dizer para alguns, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Só que a mesma Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes mesmo de ser formado. Ele falou, como que Deus conhece e Jesus não conhece? Será que ele podia ter falado sobre mim? Mas sabe o que eu entendo? Que o não te conheço está dizendo, você não é aquele que eu conheci antes da formação. Porque eu te criei para algo. O problema é que a sua vida você quis levar da maneira que você bem entendeu. E esse eu não conheço. Eu conheço você, mas não esse você. Esse você não entra. O que entra é aquele que eu criei. O que entra é aquele que eu criei para um propósito, para uma missão. Meu irmão,
o problema, ó o menino, dentro do ambiente de intimidade até. Estava até no lugar certo, mas com as atitudes erradas. Estava até no lugar bacana, ó, eu estou na igreja, eu estou na casa, que bênção, eu faço parte do ministério, aleluia. Mas não levanta da cama, cara. Não quer trabalhar. Não quer, e quando eu falo não quer trabalhar, agora eu vou fugir um pouco da parte ministerial. Não quer trabalhar mesmo, em lugar nenhum. Eu lembro no culto de homens, eu falei, irmão, trabalho não é maldição não. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha. E se Deus trabalha, não pode ser a maldição, porque senão Deus não faria. Trabalho é uma bênção na vida do homem. Você quer ver um cara que não vai dar certo na vida? É um cara que não gosta de trabalhar. Independente do ambiente, seja no ministério, seja no trabalho. O camarada que não gosta de trabalhar, a vida dele paralisa. Porque existe um princípio, é do suor do rosto. Ó, é aqui, vai ter que fazer. Na sua vez não vai pular não, bonitão. Na sua vez você não vai conseguir burlar a lei não. Lá eu vou. Não vai, cara. Existe algo que rege. E eu não consigo, esse negócio, eu preciso falar isso. Esse negócio do eu tô cansado não dá, professora. Eu vou voltar nisso porque esse negócio me pega, eu fico louco. Eu falo, irmão, nós tá aqui, cara, sem descanso, há 5 anos, sem parar. Você acha que a gente também não cansa? Vou precisar. Então, nós vamos fazer em 2 partes a mensagem, então. E eu vou deixar você passar a semana inteira só para identificar se você é o filho morto. Aí semana que vem eu mostro para você como é que você sai dessa situação. Pode ser? Fechou. Não, fechou. Então tá combinado. Então a gente vai andar metadinha mesmo, porque agora que eu vi a hora que já avançou. Então a gente vai andar metadinha. No outro domingo a gente conclui. Amém? Então vamos lá. Meu irmão, existe algo que quando eu li mudou a minha vida. Um dia Jesus está com os discípulos e ele para num poço para descansar. E ele pede para que os discípulos vá comprar pão. E nesse intervalo a mulher samaritana vem tirar água do poço. E Jesus começa a discipular aquele diálogo a respeito de adoração, você conhece a história. Só que daí os discípulos voltam com pão. E oferece para Jesus, e ó Jesus, eu não quero. Você imagina a cabeça dos discípulos, os caras foram na cidade comprar pão, a hora que eles trazem para Jesus, Jesus falou assim, eu já não quero mais. Você está de brincadeira, por que mandou eu ir então? Só que Jesus estava falando de coisas eternas, e eles não entenderam. Jesus estava dizendo, ó, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí terminou de dar nó na cabeça dos discípulos, e Jesus conclui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meu irmão, sabe o que Jesus está dizendo? O que me alimenta é fazer a vontade de Deus. Isso não cansa, isso satisfaz. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, porque isso é alimento para o meu espírito, para a minha alma. Então, se eu estou fazendo algo para Deus e o relatório é, estou me cansando, significa que você nunca fez a obra dele. Você pode até estar fazendo uma obra, mas não significa que é a obra dele. Você pode até estar exercendo algo em um ministério, mas não significa que é aquilo que ele te pediu para fazer. Porque quando você descobre aquilo que ele te chamou para fazer, você não consegue não fazer. É o que Paulo diz, ai de mim se não pregar eu morro. Irmãos, quer ver uma coisa? Tira o microfone desse homem aqui 3 meses, você vai ver se ele não infarta. Ele infarta, ele vai ficar fazendo live. Ele vai ficar, eu já vou pegar, tira o celular para você ver. Ele começa a tremer, irmão. É por isso que ele faz 2 lives por dia, porque ele não aguenta, ele fica agoniado se ele não fizer. É verdade. Por quê? Ai de mim se não fazer.
Só que muitos de nós ainda estão na cama. E o problema não é o descanso, o problema é fazer do descanso a sua habitação, a sua morada. É não querer sair de lá. E é gostoso, porque às vezes acontece alguma coisa, ou de fato você está precisando de alguma questão familiar que você precisa sair por um tempo. Irmão, e a nossa liderança é sensível a isso. Se você falar que não é, pelo amor de Deus, é sensível, entende o momento, entende a humanidade de cada um. Irmão, fica tranquilo, resolve, se ajusta, depois volta. Só que qual é o problema? Quando descobre o descanso, meu amigo, para tirar esse homem de lá, é terrível. Quantas vezes, olha, não, eu vou descansar um mês, mas um mês já durou um ano, e o camarada ainda não voltou, porque isso é característica de filho morto, está no lugar certo, mas não tem vida, está na igreja, está no ministério, está uma bênção, mas está morto, irmão. E morto não consegue levar vida para ninguém. Sai daí, cara. Você precisa sair daí. Você precisa no final desse culto procurar um pastor e falar: cara, eu estou morto, me ajuda, porque talvez nem sabia que estava. Mas eu quero te dar a terceira característica de um filho morto. Acompanha comigo aí, nós vamos ler o 34, mas aqui a gente quer ver só o finalzinho. O 34 a gente vai deixar para o domingo que vem agora. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu entendo? Porque isso aqui já é uma outra movimentação, mas antes disso acontecer, sabe o que eu entendo? Que ele estava frio. Terceira característica de um filho morto que vive dentro da casa, em um ambiente de relacionamento: gelado. É um filho frio. E talvez isso não faça muito sentido para você, mas eu vou te explicar. Quando Jesus está falando a respeito dos últimos dias, da tribulação, Jesus vai falar a respeito do amor. E quando Jesus vai falar a respeito do amor, ele diz que nos últimos dias o amor se esfriará. Eu amo isso, cara, porque as meninas estavam ministrando sobre o fogo aqui, mas nós não sabemos o para que serve o fogo de Deus. Nos últimos dias, Jesus não disse que o amor iria diminuir, iria encolher, mas ele iria esfriar, ou seja, o amor é medido por temperatura e não por tamanho. Não existe amor grande ou amor pequeno, existe amor quente ou amor frio. Terceira característica de um filho morto: ele é gelado, cara. E pensa num trem difícil, é um crente gelado. Porque o camarada não consegue se mover em nada. Por quê? Porque quando eu sou gelado, eu sou impedido de cumprir os 2 maiores mandamentos: amar a Deus com tudo que tenho e o próximo como a mim mesmo. Um crente gelado, ele não ama a Deus, ele é interesseiro. Ele não está aqui porque ele não existe lugar melhor para ele estar. Ele está aqui porque a vida dele precisa melhorar. Minha vida está terrível, eu vou procurar a Deus. Isso é característica de crente frio, cara. Ó o filho. Dentro de uma casa, meu irmão. Dentro de um quarto. Com um homem de Deus que orava por ele, mas permanecia frio. Ô pastor, eu estou meio gelado, eu estou sentindo, o culto foi frio, ora por mim. Não adianta. Você que não muda de vida não. Não resolve, irmão. Porque a gente quer jogar a mudança na nossa vida sobre outra pessoa. A responsabilidade é do pastor. Eu não mudo porque ele não orou direito.
Como que ora direito? Como é que faz? Ah, minha vida está assim porque alguém não me carregou. Minha vida está assim porque alguém não orou. Meu irmão, nós estamos frios. E ó, Jesus, quando ele falava sobre o amor esfriar, ele não estava falando sobre o ímpio não, porque o ímpio sempre foi frio. A régua nunca foi o mundo, a régua sempre foi a igreja. Então quando ele está falando sobre o amor esfriando, ele não está falando do ímpio. O ímpio já era frio naquela época. Ele está falando, ó, vocês, os filhos, os cristãos, vão esfriar. É por isso que você vê coisas na internet terríveis que eu não quero nem citar, cara. De crente com uma espada tão pesada de justiça e juízo na mão, que você fala, meu Deus! Meu irmão coça para comentar as coisas. Me dá uma agonia. Eu falo, não vou nem entrar nisso não, porque senão vai piorar. Porque tem uns camaradas, cara, diante de uma situação que nós estamos vendo no mundo, que se levanta com uma justiça que não lhe cabe. Vou colocar diferente, até lhe cabe. Mas Jesus disse, da forma que você julga, Jesus não disse que você não pode julgar. Jesus está dizendo, você será julgado pela mesma régua. Então quanto mais você julga, você está elevando a sua régua de justiça para você mesmo. Isso é um problema. Vai lá, tem que ser assim, tem que fazer assim. Na hora que você se colocar diante do homem, ele fala assim, vem cá, aqui tem uma lista aqui que nem tinha, mas agora tem, você que fez. E aí, você está pronto para ser provado naquilo que julga? Porque vai ser terrível, hein? Mas isso é características de filhos frios, mortos. Porque aquele que é aquecido, ele fala assim, irmão, eu errei. Fala, irmão, não importa, vem cá. Vem cá. Sabe o que é alguém aquecido? É o pai recebendo o pródigo. Assim, mas eu gastei, eu perdi. Não importa, vem cá. Mas eu fiz isso, a gente resolve depois, cara. A gente fala muito sobre pecado, muito sobre santificação, mas quando aquele filho que estava perdido voltou para a casa do pai, a primeira coisa que ele recebeu não foi vestes novas. Ainda que pareça. Primeira coisa, né? Vestes, anel, sandália. Mas sabe qual foi a primeira coisa que de fato ele recebeu? Um abraço. Porque eu não posso falar sobre santificação com alguém que ainda não se sentiu amado. O problema é que nós estamos frios, cara. Faz quanto tempo que a gente não faz um batismo, bispo? Faz quanto tempo que você não vê pessoas aqui na frente aceitando a Jesus? Mas o mundo está perdido mesmo. Mas o mundo sempre esteve, o problema é que nós também estamos. Nós nascemos para ser luz. E é legal a gente falar sobre luz, porque a gente tem a ideia de luz elétrica. Mas sabe como a luz era feita no período que a Bíblia foi escrita? Fogo, irmão. Mas para que tenha fogo é necessário que tenha azeite. Só que nós estamos gelados e nós estamos matando aqueles que estão vivos e já estamos sepultando e enterrando aqueles que estão mortos. Ainda bem que vai ter mais tempo. Aleluia. Irmão, minha oração é para que Jesus visite você. É para que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração de novo e arranque você desse ambiente de frieza espiritual. Eu não sei o que congelou o seu coração, eu não sei se foi uma frustração, eu não sei se foi medo por tudo aquilo que nós estamos enfrentando, se foi a perca de alguém. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eu amo essa história. Porque os discípulos, eles tinham a esperança que Jesus iria redimir tudo ainda em vida. Vai nos resgatar de Roma,
vai acabar com tudo, vamos ser livres, vai ser uma bênção. Aí mataram Jesus. Os camaradas que estavam empolgados com a revolução que eles acreditavam que Jesus ia fazer, falaram, mataram Jesus, acabou a esperança. Aí sabe o que eles fizeram? Largaram Jerusalém e foram a caminho de Emaús, cara. Jerusalém, cidade da paz, lugar da promessa, lugar que nós precisamos habitar. Mas por conta de uma frustração, por conta de medo, por conta de algo que eles perderam, eles falam assim, cara, não há mais razão para estar aqui. Não há mais razão para estar no lugar da promessa, não há mais razão para estar no ministério, não há mais razão para estar na igreja. Vamos voltar. Esquece, a gente achou que ia ser bênção, achou que ia dar certo, a gente achou que esse casamento ia ser uma bênção. Não, vamos largar, esquece, isso aí não vai dar certo. Não, vamos embora. Vamos voltar para Emaús. Mas sabe o que significa Emaús? Riacho quente. Porque todo aquele que está frio sempre procura um lugar lá fora para se aquecer. Todo aquele que se frustra dentro de Jerusalém, dentro da casa, sempre vai procurar um lugar lá fora. Eu estou frio. Só que daí Jesus aparece no meio do caminho, meu irmão. E conversa e explica tudo aquilo que havia acontecido. Fala sobre as profecias, fala sobre Moisés. Descreve toda a Bíblia e fala assim, é necessário que assim aconteça. Então Jesus se assenta à mesa com eles. E a Bíblia diz que no partir do pão, os seus olhos se abrem e Jesus desaparece. Mas sabe o que é interessante? O mais interessante não é aquilo que eles viram, mas é aquilo que eles ouviram. Porque eles logo disseram, não é verdade que pelo caminho nos queimava, ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. No momento que Jesus falava com a gente, o nosso coração queimou, cara. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que já era avançado em horário, já era noite. Ninguém viajava de noite por ser perigoso, mas a Bíblia diz que na mesma hora, não esperaram outro dia, não esperaram amanhecer, na mesma hora eles largaram tudo e voltaram para Jerusalém. Saíram do riacho quente, sabe por quê? Porque um dia uma palavra aqueceu de novo o coração deles. Mas sabe qual que é o problema? Nós precisamos vir aqui para tentar aquecer o seu coração, quando na verdade você precisa ser um agente para aquecer o coração daquele que está lá fora. Se a gente toda vez precisar gastar o tempo para aquecer você, quando iremos crescer como corpo? Você imagina se os pastores precisarem ir para as ruas evangelizar, se os pastores precisarem ir em todas as casas pregar, cara, você está lá. E uma palavra tem poder para aquecer o coração de alguém. Não foi o pão, não foi nada. Eles falam assim, aquilo que ele disse. Eles só não haviam entendido. Na mesa eles entenderam, mas aquilo que ele disse fez o nosso coração queimar. E eles voltaram para Jerusalém. Tem tanta pessoa querendo voltar para Jerusalém, irmão, que não está satisfeito com a Emaús, com o riacho quente, que precisa de uma única palavra, mas nós estamos frios. Nós não conseguimos ser luz para o mundo porque estamos apagados. E estamos na casa, estamos dentro de um ambiente de relacionamento. Eu exerço o ministério. Tá bom, mas se o seu ministério não serve pessoas, ele não serve. Porque a gente tem uma ideia assim, eu faço para Deus. Que história é essa de eu faço para Deus? Em que momento você viu Deus sentado aqui me ouvindo pregar, irmão? Eu prego é para a gente. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. É o que Samuel fazia. Samuel honrava e servia a Deus perante Eli. Então esse negócio do meu ministério, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então sai do ministério. Todo mundo tem a ver com a sua vida. A partir do momento que eu exerço algo, que eu me posiciono para algo, a minha vida se tornou pública, irmão. Então aquilo que eu falo, aquilo que eu posto, a forma que eu me visto, tudo isso é importante. Ou você decide e fala assim, então volta para sua Emaús. Eu não quero saber desse trem não, que isso aí é terrível. Bom, eu vim pregar para crente hoje, eu não vim pregar para desviar não. Você fala, irmão, é meu primeiro, deixa eu ver se tem alguém que é visitante. Tem alguém que é visitante aqui? Pelo amor de Deus. Tem uma ali, ó.
Mas já era crente. Não, então vai. Então não tem problema. O medo é falar, eu vou ir para aceitar Jesus. Aí. Vim para pegar para crente, irmão. Sabe por quê? Porque existe uma urgência. Sabe qual que é o maior problema? Eu ministrei metade da mensagem. E é meio-dia. Então a gente vai segurar. A gente continuar, sei lá. Não vai continuar, depois a gente vê no que vai dar isso aí. Mas a gente vai continuar. Mas que você, pelo menos essa semana, eu não quero fechar essa mensagem não. Eu quero deixar ela aberta mesmo. Para você falar, ei, cara, isso aí é comigo. Você sofrer a semana inteira mesmo. Chorar, ficar agoniado, se avaliar, fala assim, Deus me deu um ministério, cara, Deus me deu um encargo. Só para concluir, eu vou ler só um negocinho aqui. Eu acabei de lembrar, nem ia falar sobre isso. Quando aquela mulher deixa o filho no quarto, a Bíblia diz que ela pega o cavalo e vai até onde o profeta está. O profeta vê ela de longe. Pede para que o seu servo, Geazi, vá até ela e pergunte se está aconteceu alguma coisa com você, com seu marido, está todo mundo bem? Ela diz, está tudo bem, e corre até o profeta. Chega no profeta, ela abre o coração e diz tudo aquilo que aconteceu. Aí o profeta dá a seguinte ordem para o seu servo. Deixa eu achar aqui. Verso 29, disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém o te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Vamos para o 31. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém nada houve nele. Voz nem sinal de vida. Então voltou e encontrou-se com Eliseu. Ele deu o aviso e disse, o menino não despertou. Olha que interessante. Toda essa movimentação, o menino morto, o profeta chega para o servo e diz, pega o meu bordão, vá na frente e coloca sobre o menino, porque ele vai viver. Aí o rapaz vai. Quando ele vai, sabe o que acontece? Nada. Porque ele até tinha um bordão. Mas o bordão não faz mágica. O cajado não faz mágica. Ele até tinha o bordão do profeta, mas ele não carregava a unção do profeta. Às vezes você fala assim, eu tenho um ministério, mas se não tem unção, não serve. Às vezes alguém chegou para você, toma o meu bordão, vai lá, você vai arrebentar, cara. Você vai chegar, vai acontecer. Não vai. Porque o fato de você carregar um título não significa que as coisas vão acontecer. O fato de dizer, eu sou ministro de louvor, não importa. Mas eu sou da intercessão, eu sou o que mais ora nessa igreja. Não importa, pode estar morto, orando pelas pessoas morto. Eu danço, eu prego. Não importa. Ter o bordão não faz com que você carregue a unção do profeta. Por isso o meu conselho para você essa semana, vou nem concluir, vamos acabar assim. Meu conselho é, faça uma análise, se avalie, porque talvez você é aquele que precisa ser carregado, talvez você não se enquadre em todos, mas você é aquele que só consiga se alguém fizer. Eu só tenho atitude, na verdade eu não tenho atitude, eu só consigo porque alguém pediu. A pior coisa é a gente ter que pedir para você fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer. Não, mas se não carregar não vai. Não, mas você já sabe, irmão, precisa desgastar a relação para pedir. Não, você já sabe, só faz. Ou talvez você seja aquele que está na cama e não sai dessa cama por nada, meu amigo. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer uma faculdade, não quer exercer um ministério, não quer fazer nada. Acorda. Sai daí, cara, não existe vida aí.
eu amo fazer o ministério, tenho atitude, eu gosto de fazer, mas eu senti que o meu amor esfriou. Meu Deus, não consigo mais amar as pessoas. Vejo as notícias, isso já não me entristece, já não me faz chorar. Vejo o que está acontecendo em Israel, isso já não me balança mais. Alguma coisa está errada, irmão. Essa palavra é para você. Está frio, porque às vezes nós confundimos frieza com maturidade, sabia? Tem coisas que a gente deixou de fazer, que a gente fala assim, que agora eu sou maduro, né? Que lá é coisa de menino. Não, você só está frio. A palavra de Deus para você é: volta. Isso não é maturidade, não, isso é frieza, irmão. Não, mas eu não precisa mais orar assim, não precisa mais adorar assim, isso aí é coisa de menino. Não, isso aí é frieza, cara. Não precisa fazer mais isso. Precisa sim. Sai da cama, cara. Sai da cama. Está na hora de exercer de novo aquilo que Deus te chamou para fazer. E nos próximos capítulos, fiz maior propaganda no começo e não falei. Isso que é bom, porque daí é igual série, você fica esperando o próximo. Irmão, Deus falou um negócio aqui. Meu irmão, isso é um problema sério, para a gente encerrar. Sabe qual que é o problema? Eu vou usar o exemplo dos obreiros, que é algo que a gente consegue visualizar. Sabe qual que é o problema de eu deixar um filho morto lá? Porque eu vou chegar no culto e às vezes eu estou até vivo, mas eu vejo alguém lá e eu falo assim: não precisa, já tem quem faça. Mas talvez ele está morto, cara. Ele deveria sair para que um vivo entre, porque o filho morto, ele sempre vai ocupar o lugar de um filho vivo. Ele está tomando um lugar que não é dele, ele não deveria estar lá. Porque além de estar morto, ainda é egoísta, é vaidoso. Não tem coragem de falar assim: pastor, não estou bem. Irmão, não tem problema se você falar assim: eu não estou bem, eu preciso ser cuidado. Não tem problema, você vai ser cuidado, para que depois você volte a fazer aquilo que estava fazendo. O problema é ir fazer de qualquer jeito. O que nós estamos falando aqui não é para que você leve a sua vida de qualquer jeito e exerça o ministério a qualquer custo, não. Se não está bem, não tem problema, mas procure ajuda. Não abandone, fala: não, eu preciso ser tratado de uma forma específica nesse tempo. Não está legal. Mas não ocupe um lugar que não é seu. Está morto, cara. E o problema é que isso, você não consegue ter a dimensão do que isso gera. Porque o nosso ministério não tem a ver conosco, meu irmão. Nosso ministério tem a ver com as pessoas que nos ouvem, com as pessoas que nós servimos. Então, se a gente serve de qualquer jeito, a gente pode estar matando pessoas. É melhor não fazer. Se você se encontra nessa situação, é melhor que não faça até que volte à vida. Porque você não vai conseguir gerar vida estando morto. Amém? Eu quero orar com você. Depois, você falou: nossa, a mensagem não tem conclusão. Não, essa não tem mesmo. A gente vai fugir dos protocolos. Essa não deu. Mas é de propósito. Deus está falando aqui, Deus falou aqui, Deus falou aqui. Aleluia. Feche seus olhos. Primeira coisa que nós precisamos praticar: não espere ser carregado num tempo de oração. Não espere um louvor. Não espere que eu ore por você. Faça isso você. Ou será que mais uma vez nós teremos que carregar você para o ambiente do secreto, para o quarto, para o ambiente de intimidade?
Irmão, talvez você seja a pessoa que nem vai precisar da outra mensagem. Você já vai sair desse ambiente agora mesmo. Talvez você não vai precisar passar uma semana orando, meditando. Você já vai sair desse ambiente de morte agora. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus aonde você está. Em nome de Jesus, receba o fogo do Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser porque tudo dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Pai, queremos abençoar os teus filhos. Queremos pedir que a bênção, que o doce Espírito Santo, Pai, venha sobre cada um deles, Pai. Pai, que aqueles que estão mortos, Pai, que em nome de Jesus, que eles recebam a vida do Senhor, Pai. Nós profetizamos fogo do Teu Espírito Santo, aquecendo o coração dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que todos aqueles que estão apagados, entristecidos, que decidiram sair de Jerusalém por conta de uma frustração, por conta, Pai, de uma dor, de medo ou qualquer outra coisa que aconteceu na vida deles, que em nome de Jesus, que eles recebam a palavra que aquece o coração, Pai, para que eles voltem para o lugar da promessa, Pai, do lugar do encontro, em nome de Jesus, Pai. Que aqueles que estão no ministério, Pai, mas que se sentem cansados, que eles recebam o alívio do Senhor, Pai. Que eles recebam o refrigério, o renovo do Senhor e o entendimento a respeito daquilo que o Senhor projetou para eles, em nome de Jesus, Pai. Amém.